Eu queria conversar com você hoje, a partir da leitura de João, capítulo 14, verso 6, e a gente vai ler alguns textos bíblicos. E eu queria falar com vocês sobre o caminho certo, porque vira e mexe a gente está no caminho errado. Às vezes você pega um GPS e mesmo com o GPS você entra pelo caminho errado. Essa semana eu tive ali numa loja em Benfica, na Avenida Brasil, e a entrada do GPS, a GPS apontava para a direita e eu entrei. E quando eu entrei era uma rua que me levava para longe, para a linha amarela. E eu meio que tive que fazer um retorno inusitado para poder voltar. Mesmo com um caminho sendo apontado, eu estava me equivocando. Mesmo diante da orientação do GPS, eu estava me equivocando. Aí eu tive que voltar atrás e aí pegar de novo a Avenida Brasil e aí sim entrar na entrada certa, que era logo depois. E isso me trouxe ao coração esse entendimento de que às vezes nós erramos o caminho. E Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, a seguinte verdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando Jesus fala isso, ele fala do caminho para o Pai. E quem é o Pai? O Pai é o Criador, o Pai é a vida, o Pai é a alegria, o Pai é a solução dos problemas, o Pai é aquele que traz luz às nossas trevas. Então qual o caminho para chegar no Pai? É Jesus. Então quando Tomé, junto com os seus discípulos, eles estavam numa crise sem saber o caminho certo, estavam ali com o GPS do lado, que era Jesus. Mesmo assim, eles não sabiam o caminho certo. Então a gente começa a perceber que o fato de estar próximo a Jesus nem sempre vai nos fazer acertar o caminho. O fato de termos uma referência nem sempre vai nos fazer acertar o caminho. E isso me traz para uma dinâmica de uma responsabilidade que está sobre as minhas vidas. Fico muito preocupado quando a gente entende ou estuda a Bíblia a partir de uma lógica que me exime da responsabilidade daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo que eu escolho, daquilo que eu decido. Como se Deus estivesse decidindo tudo, no controle de tudo, e eu ficasse sem a responsabilidade de estar ou entrar em aliança com esse Deus. Essa perspectiva, ela, a meu ver, ela não é uma perspectiva bíblica, pois o nosso Deus é um Deus de aliança e Ele nos chama para esse relacionamento onde nós precisamos conhecer o caminho e nos posicionar nele e acertar. E se errar, a gente tem que converter o nosso caminho. E é isso que Jesus estava falando para Tomé, um dos seus discípulos, que tinha dito: eu não sei o caminho. Jesus falou: mas eu estou aqui do teu lado. E não é porque estamos do lado de Jesus que sabemos o caminho. Precisamos não só saber o caminho, mas acertar o caminho que Jesus está nos apontando. E nem sempre a gente acerta. Foi o meu caso lá com o GPS para chegar naquela loja ali em Benfica. E a partir daí então eu comecei a deixar essas palavras no meu coração. E eu queria conduzir você agora a partir de Isaías capítulo 30, versículo 21. Tem um livro que eu estou folheando chamado Um Mestre Fora da Lei. E esse livro ele fala também desse versículo, não aponta essa mensagem, mas cita esse versículo. E quando esse versículo ele foi dirigido para uma outra, uma outra empreitada, eu peguei esse versículo e falei: meu Pai, é a tua palavra que está conectando aqui no caminho certo. É a mensagem, o caminho certo. Em Isaías capítulo 30, versículo 21 está escrito assim, eu estou lendo na NVI: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. E eu fiquei muito assim, impactado com esse versículo, porque eu já li a Bíblia algumas vezes, talvez você já tenha lido, mas a Bíblia nunca é a mesma coisa, ela sempre se renova, e não há como você dizer que eu já li, porque quando você lê, Deus fala de formas diferentes. Então, a gente tem que continuamente manter essa prática, para que o nosso coração seja
penetrado pelas palavras de Deus e haja uma divisão entre a nossa junta e medula, e que haja assim um discernimento do Espírito em nossos corações. E essa mensagem, ela veio para o meu coração. Por que a voz está nas costas? Por que a voz, ela não está na frente, né? Uma vez eu estava vendo um filme da formiguinha, Formiga Z, e é muito interessante porque as formigas estão caminhando, levando cada uma a sua carga, as suas folhas, e cai uma folha no meio do caminho, e uma formiguinha fica desesperada, eu não sei o que eu faço. Aí a outra formiga, líder, vai na frente e fala, olha para mim, vem aqui. Ela só desviou e fez um novo percurso bem lá, ao lado daquela folha que caiu. E eu pensei, por que a palavra não falou então, olha, eu sou uma voz que eu vou na tua frente, vem. A gente até lembra do ministério de João Batista, eu sou a voz que prepara o caminho. Mas ele não diz que vai estar na tua frente te chamando para o caminho. Então há uma responsabilidade de eu entender, eu ouvir e eu escolher seguir o caminho que me é apresentado. E é aí que a gente começa a trabalhar dentro das nossas dúvidas, porque se eu não sei qual é o caminho, significa que eu tenho dúvidas. E uma das grandes questões do Evangelho é que ele vai dizer para você que continuamente você vai ter que ficar em dúvida. Por quê? Porque o nosso caminho é pela fé. Você concorda com isso? Amém? A fé é uma convicção de uma coisa que eu estou convicto, mas que eu não vejo. A fé é a convicção de uma coisa que eu não sei, mas eu sei. Logo, a fé subentende um incômodo da incapacidade de eu dizer que eu não preciso da fé para crer, que eu já sei o que é. Então a fé, ela diz para mim que eu não sei. A fé diz para mim que eu não sei, a fé diz para mim que eu tenho dúvida, a fé diz para mim confia. Então, quando eu encontro esse texto de Isaías, eu estou deparado agora diante de uma questão muito clara. Eu sou uma pessoa que tem dúvidas, mesmo assim eu vou ter que escolher, mesmo assim eu posso escolher o caminho certo, ou posso escolher o caminho errado. A escolha ainda é minha. A escolha é uma prerrogativa que Deus deixou nas minhas mãos. E é impressionante, porque quando nós temos esse entendimento, nós descartamos as certezas das nossas vidas e nós nos colocamos como dependentes de Deus. Claro que bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas quais são as certezas que você tem na sua vida? Porque elas podem impactar no caminho que você vai escolher, impactar onde você vai chegar. E eu preciso, de alguma maneira, compreender que se eu não ouvir essa voz, se eu não tiver essa influência de Deus, e eu não tiver essa voz nas minhas costas me influenciando, e que eu que vou ter que escolher o caminho, eu vou escolher o caminho errado se eu não der ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E essa voz, ela declara, o profeta Isaías é um profeta que fala de forma messiânica, ele aponta sobre o nascimento de Jesus, o renovo, aquele que viria para poder resgatar ou restaurar Israel do cativeiro, da morte, da tragédia, da destruição. Então eu preciso dar ouvidos a essa voz. E é por isso que a gente fala, né, no nosso jargão crentez, que existe a voz de Deus, a voz do homem, são tantas vozes. É por isso. Esse é um dos textos que dá essa linha de entendimento. Mas qual é a voz que fala nas suas costas? Houve um sábio, Sócrates, já ouviu falar dele? Um filósofo? E ele dizia que havia uma batalha na mente dele com duas vozezinhas. Uma que dizia o que era bom, outra que dizia que era o que era ruim. E o nome que ele deu a essas duas vozezinhas era daemons. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar isso lá em algum lugar. Daemons, da onde foi originada a palavra demônio, que é um significado de uma voz que sopra para que você escolha o caminho errado. Porque se você escolhe o caminho certo, está definido. Você vai chegar onde você quer chegar. Agora, se você escolhe o caminho errado, por causa da voz errada que te influenciou nas tuas costas, você que escolhe, e então você vai acabar chegando no lugar onde você não quer chegar. Você já teimou com o GPS alguma vez na sua vida? Eu já briguei com aquela voz, que ela dizia, vire à direita, e eu falo, tá errado, não vou virar. Vire à direita, não vou entrar, aí não entrei.
O que aconteceu? Dá uma raiva, queridos, porque aquela vozinha geralmente tem razão, né? Eu me lembro uma vez que eu estava levando a Giovana para ir lá num lugar lá na Barra, ia ter uma programação da Hilson, e a Giovana queria participar daquele culto, e eu ouvi a voz do GPS, e aquilo me incentivou a não ouvir mais aquela voz do GPS, porque ele mandou por um caminho, e eu fui, e foram 2h30 para chegar lá, e por pouco ela não chegou, já tinha acabado tudo. E aí você vai ficando, né, com as suas certezas, com as suas convicções, você fala, não preciso mais ouvir a voz. Eu estou usando a voz do GPS, que é uma coisa que, para quem anda na rua, não precisa andar de carro, você pode andar de a pé também, que o GPS também serve, né? Mas geralmente eu ando de carro para os lugares onde eu vou, e aí quando você tem as suas convicções e teima com aquela voz, a voz que o Senhor fala, que quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, essa voz nas suas costas dirá para você, esse é o caminho, siga-o. E quando você não ouve a voz do Senhor, geralmente você vai chegar no lugar errado, onde você não queria ir, você fala, mas eu tinha certeza. E é por isso que a Bíblia apresenta que Jesus é o caminho certo. E se Jesus é o caminho certo, eu sempre preciso duvidar se eu estou no caminho certo. Se eu estou no caminho de Jesus. Há pessoas que entram em crise para saber qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela não é algo que é estático, ela não é algo que é pré-definido, assinado em cartório como uma folha chancelada. A vontade de Deus, ela vai fluindo, ela vai se dando, ela vai acontecendo no caminho. E para que você possa conhecer a vontade de Deus, você tem que andar ao lado de Deus, tem que estar atento ao que Deus fala, tem que vencer as suas dúvidas e seguir o caminho que você decidiu seguir. E se esse caminho for o caminho do Senhor, você vai chegar na vontade de Deus. Ah, pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É só você decidir segundo a voz de Deus para a sua vida, que você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não tem como você definir nada. Até porque a Bíblia ainda alerta, no momento que eu falar acerca de uma nação, de um reino para o destruir, para o derrubar, se a tal nação, se tal reino se arrepender dos seus maus caminhos que andavam, também me arrependerei do mal que houvera dito que lhe faria. Ao ponto que se eu falar aquela nação para o edificar, para plantar e para abençoar, se a tal nação fizer o que é mal perante os meus olhos, também eu me arrependerei do bem que eu houvera dito que faria. Então veja, não há nada definido no caminho certo, senão andar ao lado de Jesus, ouvir continuamente a sua voz e decidir aquilo que Ele quer que você decida. Então, eu quero tirar as minhas dúvidas. Se você tira as suas dúvidas, você não precisa ser um crente. O crente é aquele que precisa crer, precisa acreditar. Então você continuamente vai negociar com as suas incertezas e vai acreditar que as suas incertezas são respondidas pelo Senhor, porque Ele é quem tem o caminho. A hora que você já sabe o caminho e teima com a voz, e você tem as suas justificativas, mas no dia que eu fui levar a minha filha lá, o GPS errou, e aí você teima com ele de novo, pode ser que você erre por causa da tua expectativa de acertar mais do que a voz que diz o que é certo. Por quê? Porque nós temos a errada convicção de que nós temos a melhor escolha. Mas a Bíblia fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e o Senhor, quer você se volte para as opções, para a esquerda ou para a direita, são opções. A voz do Senhor dirá a você, esse é o caminho. Agora, quem tem que seguir o caminho é você. Sábado passado, ou retrasado, sinceramente eu não me lembro, eu estava lá no sítio da Primeira Igreja Batista de Bom Sucesso, conexão do Ravel, que acabou trazendo esse contato para a gente aqui. O pastor Wellington me chamou para falar a um retiro de homens. E eu estava falando sobre, lá para aquele retiro de homens, eu estava falando sobre abuso. E um abuso de poder do homem sobre a mulher, abuso de poder do homem sobre a sua própria vida, onde ele vai além daquilo que Deus quer que ele faça. Deus é o Todo-Poderoso. E então eu estava citando uma frase de Ernest Hemingway, onde ele falava que a maior e mais forte postura, o posicionamento do poder é a humildade. E aí é preciso que eu seja humilde para reconhecer a minha incapacidade de decidir certo. Porque você pode decidir? Pode. Você pode escolher o caminho? Pode. Aliás, você vai ter que escolher o caminho. A grande questão é,
você pode escolher o caminho errado? Pode. Pode escolher o caminho certo? Pode. Deus depois pode transformar a tua escolha errada em bênção? Amém, glória a Deus por isso. Isso chama-se misericórdia, amém, queridos? Quando Deus transforma nossas escolhas erradas em coisas certas. Misericórdia. Mas a grande questão é que o fato de eu poder escolher não me isenta da responsabilidade da minha escolha. Então eu tenho uma melhor escolha e tenho uma pior escolha. Marta e Maria estavam ali com Jesus, cada uma escolheu caminhos diferentes. Uma foi para a esquerda, outra foi para a direita. Uma resolveu ficar aos pés de Jesus, outra resolveu arrumar a casa. E Jesus falou: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Tem uma coisa melhor para ser escolhida. E é nesse sentido que eu trago a palavra do Senhor ao teu coração nessa noite, para que você faça uma análise sobre as suas escolhas e para que você perceba: Jesus está contigo no caminho? O caráter de Jesus acompanha você no caminho? Você tem perguntado a Ele qual é o caminho certo? Você tem ouvido essa voz nas suas costas? E aqui o profeta Isaías, ele está falando da restauração do povo de Sião. Então ele está falando da voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus nas suas costas, dizendo: este é o caminho? Ou você, no seu poder, ou naquilo que você pode escolher, você escolhe caminhos que lhe parecem ser bons. Tem uma canção do grupo Logos, da nossa época, né? Diz assim: ó, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que, sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Panam, pam, 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 panam. Posso pensar nos meus planos. Nenhum de vocês conhece, mas no Google está lá. O fato é que se eu não tiver a convicção de que Jesus está do meu lado, me ensinando o caminho certo, e eu fico independente dele, convicto das minhas certezas, que me deixam independentes da fé, eu terei um poder de escolher, e eu fatalmente poderei escolher entre o caminho certo e errado. Qual foi o grande problema de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Escolheram uma opção equivocada. A Bíblia ainda fala que a voz do Espírito Santo em nossos corações é como uma campainha, é como uma sirene. É como se o Espírito Santo, quando você vai escolher uma coisa errada, ele fizesse: é por aí não, não é por aí não. Mas dependendo de qual seja a voz nas tuas costas, pode ser tão forte que você vai escolher o caminho errado. Por isso você precisa escolher andar ao lado de Jesus Cristo. Quando? Sempre. Em que situação? O tempo todo. Porque se eu não fizer isso, eu posso achar que eu estou escolhendo o caminho certo, mas estou escolhendo o caminho errado. E o que é pior? Eu só vou saber que eu escolhi o caminho errado depois que eu já tiver chegado. E aí, eis que te digo, Inês é morta. E é uma história por trás dessa expressão, mas eu não vou falar aqui agora de casamento de rei nem de rainha, da história da Idade Média, mas está lá. Se você procurar, procura lá. A história de Inês é morta. Era uma mãe que não queria que o filho se casasse com aquela menina e arrumou um jeito de mandar matá-la, e ele foi buscá-la, ela já tinha morrido. E agora? Inês é morta. É fato. Então veja, outro dia eu estava ouvindo um vídeo aqui do YouTube do Lito. Acho que foi o Lucinho que indicou, ou foi o Flávio que indicou, não sei. Sei que tem alguma coisa que navega por aí. E o Lito estava falando de um avião que ele decolou, e ele, brasileiro, e ele não tinha ainda esse sistema moderno que nós temos de radares, e ele se localizava de uma maneira por sistema de frequência de rádio, e ele perdeu aquela frequência, porque em algum momento acontecia de perder aquela frequência, né? Perdia a frequência da escolha do caminho, e o comandante ele foi teimoso, não quis ouvir a voz do seu copiloto. E porque o comandante foi teimoso e não ouviu a voz do copiloto, o avião continuou seguindo numa direção, de acordo com a convicção que o comandante estava falando, mas aquela era a direção errada. E quando aqueles todos, tripulantes e passageiros, estavam indo convictos na direção que estavam indo, e estavam indo na direção errada, o avião foi e voltou, e foi e voltou, até que chegou uma hora que aconteceu o quê? Acabou o combustível, e o avião caiu e todos morreram.
Então o que eu quero dizer para você é que a melhor escolha ainda é observar quais são as referências, quais são as vozes, quais são as influências, quais são, né, as vozes e quais os caminhos que essas vozes estão dizendo para você. Porque às vezes a saída, ou a resposta, ou o caminho, ele vem sendo falado, mas pela dureza de coração, ou pela teimosia, que pode ser com um GPS, ou pode ser nas escolhas da sua vida, você acaba não escolhendo a melhor parte, escolhendo um caminho errado. No caso de Marta, ela ainda queria atrair a irmã para o caminho errado. Ela falou, eu estou fazendo certo, ela está errada, dá um jeito aí, Jesus. Por isso que ela levou aquele puxão de orelha de Jesus. Calma, não é assim não. Ela é que escolheu certo. As duas estavam na presença de Jesus, as duas estavam achando que estavam acertando, mas havia algo que era o certo e algo que era o errado. Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho certo. E essas dificuldades na decisão não podem ser justificadas pelas dificuldades do caminho. Mateus capítulo 7, está escrito, livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então já está escrito na palavra, e é a palavra de Jesus, que as suas escolhas serão escolhas difíceis, que as suas decisões serão decisões difíceis, mas são certas. As escolhas certas não podem ser consideradas as escolhas mais fáceis. A porta é estreita, então muita gente justifica não decidir, escolher pelo que é certo, por causa da dificuldade que tem naquela escolha. E uma das coisas que você precisa entender é que você vai precisar enfrentar escolhas difíceis na sua vida. Escolhas difíceis. Eu imagino Jesus na cruz, com todo o poder que tinha, com toda a autoridade que ele tinha, e ele precisou escolher em ser humilde e falar: ah, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fez a escolha difícil. Mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. As escolhas fáceis não representam os melhores caminhos ou os caminhos de Deus para as nossas vidas. Então não dá para justificar as dificuldades na decisão pelas dificuldades que vão se apresentar. Então, de alguma maneira, andar com Jesus é o que vai fazer com que eu saiba qual é a vontade de Jesus. Se eu não andar com Jesus, eu não vou saber qual é a vontade dele. E o fato de eu estar ao lado de Jesus não me dá 100% de certeza que eu terei assertividade nas minhas opções. Passa pelo meu coração. E eu preciso então ter o coração quebrantado, ter a visão ampliada pelo Espírito de Deus, senão eu vou achar que eu estou escolhendo certo, estou escolhendo errado, e só vou descobrir talvez quando o meu avião já perder o combustível, eu vou cair sem combustível nenhum no meio do mato. Então eu preciso ter a convicção de que andar ao Jesus é o primeiro passo, Jesus é o caminho. Agora, existem ainda algumas coisas que eu preciso entender, que as escolhas que eu vou fazer ao lado de Jesus não serão escolhas fáceis. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele sempre falou que não seria impossível. A decisão certa, ela pode não ser a fácil, mas ela não é impossível, porque ela sempre vai ser uma decisão feita pela fé. A fé vai exigir de você a dúvida, a fé vai exigir de você o medo, a fé vai exigir de você a incerteza, a fé vai exigir de você a insuficiência. Senão não é fé. Senão, não é fé. Para que eu possa depender de Deus e viver pela fé, eu vou precisar escolher coisas difíceis. Mas não são impossíveis. Você crê nisso? Amém? Que Deus é o Deus que torna as coisas para nós difíceis em coisas viáveis e fáceis. Porque o nosso Deus nos capacita e nos empodera para isso.
E caminhando para o final da palavra, eu quero ler contigo 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 a 33. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, que diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois, quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aleluia. Servimos a um Deus que nos ajuda a aperfeiçoar aquilo que nós não sabemos fazer de maneira perfeita. Por isso que eu digo, prego, insisto e repito, que a igreja é um lugar onde pessoas que não sabem fazer direito, fazem para quem não merece que seja feito. Porque o dia que estivermos em perfeição, certamente estaremos no céu. Mas Jesus é que torna o meu caminho perfeito. Então, onde que acontece isso? De que maneira que acontece isso? Como é que eu posso ser uma Marta da vida, escolhendo uma parte pior? Como é que eu posso ser alguém que escolhe, às vezes, independente de Deus? Como é que pode eu ainda ser uma pessoa que, como Tomé, como Marta e Maria, ou como os discípulos de Emaús, e não sei quantos exemplos da Bíblia, que ainda que estivessem ao lado de Jesus, pior, como Judas, comia com Jesus, teve seus pés lavados por Jesus, e ainda assim não conheciam um caminho ou a decisão a se tomar. De que maneira, onde que acontece isso? E esse texto ele traz uma luz para nossos corações, falando que é através da confiança no caminho do Senhor, e é através daquilo que a palavra de Deus nos aponta. O quanto você está disposto a cumprir a palavra do Senhor? Sabe, queridos, quando eu era mais jovem, eu aprendi lá no Clube Bíblico Jesus Vive, um texto bíblico que é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé. E viver pela fé é fazer coisas que nem mesmo você vai entender. Por quê? Porque você não tem convicções, você depende da fé. Então, se você perguntar para mim, pastor, quando você foi doar o fígado, você tinha convicção? Não, eu tinha fé. E a fé que gerou para mim as certezas do meu coração. Quando você dá um passo em direção a um movimento, você sabe que aquilo vai dar certo? Eu falo, não, mas eu tenho fé. Então, onde é que está a minha parte? A minha parte está em ter a sensibilidade de ouvir a voz que está nas minhas costas. Porque quando eu ouço a voz que me diz o caminho, siga-o. E eu for corajoso para seguir o caminho que a voz disse para eu seguir, aí sim eu estarei sendo o líder certo. Aí eu estarei sendo o líder certo da minha própria vida. Não estarei abusando do poder que Deus me deu para fazer as escolhas, porque Deus me empoderou desde Adão e Eva a fazer escolhas. De todas as árvores você vai comer do jardim, menos aquela do conhecimento do bem e do mal. Deus empoderou Adão e Eva para escolher. E desde então tem sido assim. Mas como então que eu vou fazer a escolha certa? Apenas quando eu mantenho atentos os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Esse é o caminho, siga-o. E uma vez que o caminho do Senhor é determinado, uma vez que o caminho do Senhor é falado, uma vez que o caminho do Senhor lhe é instruído, você vai agir, se você tiver fé. E agindo, vai acontecer um monte de coisa. Esse monte de coisa, quem dá a garantia de que vai dar certo não é você. Quem dá a garantia de que vai dar certo é a voz que te falou nas costas. Mas eu estou pegando uma rua estreita, esse caminho aqui está estranho, mas lá na frente, assim como o GPS é um satélite que lá de cima olha o caminho lá na frente, Deus é o Altíssimo e Ele sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Ele sabe o caminho. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, não tenha medo de seguir a voz do Senhor. Mas é difícil. É apertado o caminho e estreita é a porta. Mas eu tenho medo. Se alguém deseja fé, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Mas eu não tenho a coragem. E às vezes você pode ser um frouxo mesmo. Eu mesmo sou um frouxo, fraco.
E aí a Bíblia fala, mas é quando você é fraco que você é forte. Então eu fico de uma forma ou outra constrangido a crer no Senhor e saber que é o Senhor quem tem o caminho perfeito. Segundo Samuel fala, o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é correta. E se eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu vou seguir a voz do Senhor. Onde eu vou chegar? Onde o Senhor quer que eu chegue. E a vontade do Senhor, Romanos diz o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso, querido? Jesus é o caminho certo. O caminho certo, Jesus falou em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Isaías capítulo 30, verso 21, o profeta declara, olha, você vai ter esquerda, vai ter direita, mas vai haver uma voz dizendo para você, esse é o caminho, siga-o. Mateus 7,13 aponta, mas é difícil, é estreito. Não duvide diante das dificuldades, porque o caminho que Deus diz pode ser difícil, mas é a porta a ser entrada, é a porta certa, que vai te levar para o lugar certo. E aí, segundo Samuel, conclui dizendo, a palavra do Senhor é genuína, o caminho do Senhor é perfeito. Quem é a rocha, senão nosso Deus? Quem é escudo? Quem é a rocha? É o Senhor quem vai te manter firme e seguro, é o Senhor quem vai te proteger. Apenas ouça a voz do Espírito de Deus nas tuas costas dizendo, esse é o caminho, siga-o, siga-o.